E essas feridas da vida, Margarida, essas feridas da vida, amarga a vida, pra você gostar. O som do Brasil. 10h58. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. O leite materno deve ser o único alimento do bebê até os 6 meses de vida. Ele é rico em água e nutrientes e por isso mata a fome e a sede da criança de uma só vez. Você que é mãe e está amamentando, não precisa complementar a dieta do bebê com chazinhos, água, leite industrializado. Com esses alimentos, seu filho pode ter diabetes, alergias e até ficar obeso. Depois dos 6 meses, papinhas de frutas e legumes serão muito bem-vindas e o leite materno deve continuar na dieta até os 2 anos de idade. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e Paulo Freire 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo, e estarei com vocês nesta terça-feira, das 11 horas ao meio-dia. E o Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta, aqui na Universitária FM e também na Paulo Freire AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com/universitária 99.9 e também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @programa Fora da Curva e no Twitter, @prog Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. O primeiro dia do mês de dezembro é marcado pela luta mundial contra a AIDS e HIV. Nessa data, é levantada a reflexão sobre a seriedade desse problema que assola especialmente jovens, mas não deixando de ser um risco para outras faixas etárias, visto que o contágio é através da atividade sexual. De acordo com o último levantamento da UNAIDS, cerca de 38 milhões de pessoas vivem com HIV/AIDS em todo o mundo. No Brasil, desde 1980, foram registrados 926.742 casos de HIV e AIDS, com uma média de 40 mil novos casos diagnosticados nos últimos 5 anos. Um dado que tem causado preocupação é o número de novos casos de HIV em jovens, que desde o ano de 2010 aumentou nada menos que 21% no Brasil. Se for considerada a faixa etária entre 20 e 24 anos, o percentual de pessoas infectadas dobrou no mesmo período. No mundo,
a cada 3 minutos, uma jovem é infectada pelo HIV. Entre os fatores que contribuem para esse aumento aparecem o estigma em relação ao HIV/AIDS, que resulta na falta de debates e conversas sobre o tema, na ausência de campanhas que abordem informações sobre o vírus e sobre as formas de infecção. Também contribui o desconhecimento de que ainda se morre por causa da AIDS e de suas doenças oportunas. E na falta de um debate aberto sobre sexualidade, sobre direitos sexuais e reprodutivos. Informações como, por exemplo, a prevenção combinada ao HIV, profilaxia pré-exposição, PrEP, profilaxia pós-exposição, PEP, entre outros, passam longe dos assuntos debatidos pela juventude e de campanhas eficientes. Numa época em que o orçamento para a área de saúde tem sido cada vez mais restrito e também de acirramento de posições conservadoras na sociedade que acabam impedindo alguns debates livres de preconceitos. Não é à toa que o nosso programa de hoje, Fora da Curva, traz a seguinte pergunta: por que precisamos falar sobre HIV e AIDS? Para responder essa e outras questões, nosso programa conta com a participação de Nancy Ferreira, coordenadora do Horas Femininas do GTP+. Seja bem-vinda, Nancy. Obrigado. Também contribui com o nosso debate Jô Menezes, que é coordenadora de programas da Gestos. Bem-vinda, Jô, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. E fazendo parte também da nossa mesa de discussões, nós temos o José Cândido, ele que é coordenador da Rede Nacional das Pessoas que Vivem com HIV e AIDS. Seja bem-vindo, José Cândido. Bom dia e obrigado. Bom, gente, como peça-chave dessa situação, a informação pode ser considerada como uma solução imediata de muitas consequências desse assunto, como a revisão de preconceitos e a prevenção do HIV, por exemplo. Nesse contexto, quais as formas de repercussão desse tema vocês acreditam ser possíveis? Eu vou começar por Jô. Bom, bom dia a todos os ouvintes e as ouvintes do Fora da Curva. Agradecer mais uma vez esse espaço aberto, porque a gente precisa mesmo falar sobre AIDS. Eu acho que a gente precisa reabrir vários canais para dialogar sobre AIDS. A gente precisa continuar levando para os mais diferentes espaços esse debate. A gente tem visto que as informações continuam chegando para uma parcela da população e, às vezes, a parcela que mais precisa das informações, ela não é atingida pelas informações, né? A gente tem aí várias questões relativas às novas tecnologias de prevenção, como PrEP, PEP, e que a gente vai olhar as estatísticas sobre quem tem informação sobre isso, e tem sido jovens, universitários, de classe média, e as periferias da cidade, elas não conseguem acessar informação correta. E assim, não é só a informação, né? Porque eu acho que o que a gente precisa é abrir diálogo. Não adianta só aquela informação chapada, sabe? Que normalmente as pessoas acham que isso resolve. Eu acho suficiente. Que não. Isso. Eu acho que tem que ser diálogo mesmo, porque a gente tem, dentro das populações, várias diferenças, inclusive, dentro das populações, que precisam ser... Se a gente tem, por exemplo, as mulheres, ok, mas a gente tem as mulheres que estão na zona rural, a gente tem as mulheres que estão na zona urbana, isso são diferenças que
só com diálogo a gente vai conseguir entender o que elas em cada território conseguem perceber como prevenção, conseguem perceber sobre relações seguras, né? Então, a gente precisa, eu acho que abrir mesmo o diálogo, voltar a trazer o tema, porque às vezes a gente olha e parece que está tudo bem. Parece que nem se morre mais no Brasil de AIDS, né? É uma coisa assim... E eu acho que espaços como o Fora da Curva, o que o GTP faz, o que a Gestos faz, o que a RNP faz, o que a Articulação AIDS faz, é dizer, não, vão nos calar. A gente precisa falar, a gente precisa dizer que o número de pessoas que morrem de AIDS no Brasil ainda é muito grande, que o preconceito e o estigma ainda é muito grande. E como é que a gente resolve isso? É dialogando, é se fortalecendo, é buscando esclarecer as populações nos mais diversos espaços, com as mais diversas questões que aparecem quando a gente fala do HIV. Acho que isso. Eu queria a contribuição também da Nancy, né? E até trabalhando um pouco essa questão da informação, como é que o GTP+, trabalha isso? Eu lembro que na campanha do PrEP, a gente fez até um programa, vocês estiveram aqui. Como é que essa relação da informação, GTP+, divulgação, diálogo, como é feito isso? Isso, o GTP tem várias campanhas, né, em torno dessa questão da prevenção. Né, o GTP tem trabalhado muito em torno da prevenção, né, também com a campanha da PrEP e da PEP. Mas, realmente, né, como o João falou, as informações ainda têm chegado muito pouco. Né? A gente tem feito um trabalho de formiguinha, na verdade, né? Porque o recurso que a gente tem para trabalhar essas questões ainda é muito pouco. E o trabalho manual também, né, da gente, trabalho de pessoas, são poucas também, né, para trabalhar nessas questões. E aí a informação termina não chegando a tantas outras pessoas que precisam, né, realmente, de fato. Você chega na periferia e perguntar o que é PrEP e o que é PEP, as pessoas não vão saber, né? Essas que é onde o HIV e a AIDS onde tem chegado com força, né? E o que são? Aproveita a oportunidade e explica pra gente o que é PrEP, o que é PEP. A PEP é a pós-exposição, né? Que se você correu algum risco, né, de contaminação, você vai no Correia Picanço, né, que é lá onde faz o procedimento da PEP, e aí você vai tomar o coquetel durante um período para não ser infectado. E a PrEP é um né, um pré-exposição, que você toma o medicamento para não se infectar. Eu queria passar a palavra agora para o Cândido, para que ele falasse também sobre a importância da informação, né, dentro desse contexto de prevenção. E antes da gente chegar aqui, você estava conversando também que, por exemplo, essa oferta, né, desses serviços também não está lá muito bem aqui no Estado. Eu queria que você falasse, então, dentro desse contexto, a importância da informação e dos serviços, se estão chegando ou não. Bom dia. Bom dia. Nós precisamos falar, como as companheiras falaram, sobre AIDS, né? Em todos os espaços, na comunidade, na família, na escola, porque seria mais importante até falar sobre AIDS nas escolas, porque quando proíbem de falar de sexualidade nas escolas, isso prejudica também as informações. Então, a gente precisa estar levando essa discussão para a comunidade, como as companheiras falaram, a periferia, e também estar descentralizando a PrEP. Porque a PrEP só tem aqui, oferecida aqui no Hospital Evaldo Cruz. Mesmo assim, está parada. Não está pegando nenhuma pessoa nova, porque a demanda é, como o João falou, apesar de ser de pessoas da classe média que está acessando o serviço, mas não está respondendo à demanda do público que procura o serviço. Então, a gente do movimento tem trabalhado também para descentralizar. Então, principalmente para o interior, porque é difícil uma pessoa de Caruaru vir fazer PrEP aqui em Pernambuco. Sair de Petrolina para vir fazer aqui em Recife. Sair de Petrolina para vir fazer PrEP. Então, a gente precisa estar descentralizando também a PrEP para os outros serviços, a PEP e a PrEP.
é bastante importante estar falando um espaço como esse, de falar de AIDS, porque até a AIDS está invisível até para o Ministério da Saúde. Dentro do Ministério da Saúde tinha um departamento de AIDS que foi sucateado, foi acabado, não existe mais departamento de AIDS. Então a gente precisa estar falando de AIDS em todos os espaços, na rua, com amigos, nas escolas, na família, para também quebrar esse estigma que as pessoas que vivem com HIV e AIDS carregam nas costas, né? Quando a gente fala de AIDS, explica para a sociedade vai diminuir o preconceito com as pessoas de AIDS, porque a informação, né, que dá mais poder da pessoa saber da saúde da pessoa, como vive, como se transmite. Então, a gente precisa estar discutindo realmente AIDS. Seria importante que vocês aqui abrissem mais espaço, porque a gente só fala de AIDS no mês de dezembro, né? No mês de dezembro que a gente está falando de AIDS. E a gente precisa estar falando todo dia falando de AIDS. Porque ainda morre muita gente. Aqui em Pernambuco, cada 6 horas se infecta uma pessoa com HIV, morre 2 pessoas por dia de AIDS em Pernambuco, e isso não é falado para a população. A sociedade precisa saber. Porque hoje a gente fala, tem remédio sim, mas não é fácil viver com AIDS, por causa de todos esses preconceitos que a pessoa carrega nas costas, e também acesso ao serviço, que a gente precisa melhorar também. Olha, gente, então, já que a gente está nesse campo também das informações, eu tenho um dado aqui, né? Uma questão que envolve este tema é a confusão feita no estágio em que se encontra o vírus, que considera a pessoa que está vivendo com HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, né? Possuindo necessariamente a AIDS. No entanto, não é assim, né? Nem todos soropositivos ou soropositivas desenvolvem a AIDS, mas é considerado pertencente a esse grupo. Eu queria que vocês esclarecessem, tirassem essa dúvida. Explica melhor pra gente o que é isso, como é isso. Bom, viver com HIV significa que você teve... por alguma razão, você foi infectado pelo vírus HIV, né? Daí, à medida em que as pessoas estão tendo mais acesso à medicação, o vírus vai sendo, vamos dizer assim, combatido no sistema imunológico, e as doenças oportunistas, né, que costumavam, quando as pessoas não tinham acesso à medicação, atacar o sistema imunológico, e aquele corpo passava a ter várias doenças, por isso que era uma síndrome, né? São várias doenças que ocorrem numa sequência, às vezes ao mesmo tempo. Isso era caracterizado, ou é caracterizado como AIDS. Então, ter HIV, mas se a pessoa tem HIV e começa já o tratamento, ela pode não desenvolver a AIDS, porque o vírus vai estar enfraquecido pela medicação, ele perde a sua força, e inclusive hoje tem pessoas que estão indetectáveis. A maioria das pessoas que significa isso? As pessoas que usam o coquetel sem nenhum problema com a adesão, né? Usam corretamente o remédio de forma contínua, como é aconselhado, como é dito, né, no serviço de saúde para essa pessoa. Então, se ela usa continuamente, ela vai ter uma carga viral indetectável, ou seja, o número de vírus que tem no corpo dela não é suficiente para infectar ninguém. Entendeu? Então, ela passa a ela tem o vírus, mas ela não infecta outras pessoas, e também não vai desenvolver a AIDS. Essas doenças todas que atacam as pessoas quando elas não têm orientação, não estão tomando a medicação. Por isso que é tão importante quando o Cândido fala do estigma e do preconceito. Porque às vezes o estigma e o preconceito, né, todos nós sabemos aqui, que faz com que a pessoa não queira fazer o teste, ou às vezes faz o teste e não quer saber do resultado, ou sabe que teve relações em que não usou preservativo e tal, mas teme e se dirigir ao sistema de saúde para fazer qualquer procedimento ou teste, porque acha que, como a AIDS ainda tem esse estigma, ela vai ser vista dessa maneira e ela não quer. E aí perde o momento, né, de se tratar, de se cuidar, de poder viver bem, né? Viver bem,
porque é óbvio, como o Cândido disse, que viver com HIV não é fácil, mas se você faz o teste com rapidez, você tem muito mais chances de ter uma vida melhor do que se você não se cuida e aí você já passa para o serviço de saúde, aí sim, com todas as doenças oportunistas, ou seja, com AIDS. Aí a situação já é mais difícil. Vocês gostariam de contribuir, Nancy? Isso, assim, eu digo por mim, né? Eu sou uma pessoa vivendo há 17 anos e já há mais de 10 anos, acho que 15 anos já, né? Que eu sou carga viral indetectável e vivo bem, né? Tenho vivido com a saúde bem, né? Fora algumas crises de depressões que eu tive, né? Decorrente ao uso também contínuo do remédio, né, que ele também, né, causa alguns efeitos colaterais. Sim. E um deles, para mim, né, foi a depressão. E aí eu tive o meu medicamento trocado há pouco tempo. Que bom. Né, e tô bem. Pois é. Cândido, né, a partir do que Nancy fala, né, você também gostaria de colocar para o pessoal? Sim, da importância de ter um bom tratamento, uma boa adesão para que fique detectável e... Fundamental isso, vocês estão batendo sempre nessa tecla, né? Da importância de continuar, de fazer, né? Porque aí a vida tem um outro patamar, né, Nancy? Mas para a pessoa que vive com HIV também ter uma boa adesão, precisa que seja melhorado o serviço de saúde. Porque não é fácil aderir à medicação, né? Não adianta a pessoa ter uma boa adesão, chegar na saúde e não ter o medicamento, né? Não ter o medicamento, a pessoa não vive só de remédio também. A gente precisa de uma política pública que faça integralidade com todas as políticas, não só a saúde, mas a assistência, a previdência. Hoje está desaposentando as pessoas que vivem com HIV. Várias pessoas estão desaposentadas, perdendo seu benefício. Como é que vai tomar um remédio com a barriga vazia, sem ter um pão para comer de manhã? Então a gente precisa também estar pensando nessa estratégia para que não trabalhe só, joga a responsabilidade para o usuário. O governo tem que assumir a responsabilidade de ter um serviço de qualidade, um serviço que dê atenção à saúde da pessoa que vive com HIV, com sua integralidade. Porque hoje em dia aqui em Pernambuco a gente só recebe remédio e a pessoa que não precisa só de remédio, só de antirretrovirais. A gente precisa de serviço especializado, com qualidade de saúde para a gente que vive com HIV. Para a gente chegar a ser indetectável, quem já tem o vírus, fica difícil, se não tem um serviço que dê a oportunidade de fazer um bom tratamento. Eu, há 20 anos, já descobri indetectável, continuo indetectável. Mas não é fácil a gente tomar medicamento todos os dias, tomar remédio de manhã com a barriga vazia. A gente precisa de uma atenção melhor do Estado também, nesse sentido. Jô, queria complementar? Não, eu acho que isso que tanto o que Nancy fala quanto o que Cândido fala são super importantes. Primeiro, para as pessoas entenderem que não é fácil, porque, como Cândido disse, ninguém vive só de remédio, né? A política não é só remédio. E, ao mesmo tempo, ter acesso a remédios. Várias vezes a gente teve dificuldades aqui, ainda bem que esse ano foi um ano... Mais tranquilo? Mais tranquilo em relação à medicação, pelo menos ao antirretroviral. Mas medicação tem efeito colateral, como o Nancy colocou. Então, não é fácil. Efeito colateral. Exatamente. Não é fácil viver tomando medicação. Ano passado, os remédios para depressão faltou bastante, né? Na rede de saúde. Os para depressão faltou muito. Isso. E, ao mesmo tempo, também falar disso que Cândido falou, né? A mudança, por exemplo, no Ministério da Saúde, que coloca o departamento como um departamento de doenças crônicas e infecções sexualmente transmissíveis, que é o chamado DCCI, ele coloca a AIDS como uma doença crônica sem levar as pessoas à informação de que a AIDS ela continua a ser uma doença que está marcada por desigualdades, que está marcada por vulnerabilidades, né? E aí parece que assim, não, é como se você tivesse uma diabetes, e não é. Pelo estigma também, como ele bem colocou aqui, né, da sociedade, né? Pelo estigma, pela forma como as informações chegam, pela população que já sofre com outros estigmas, como a população LGBTI, né? A população trans, a população gay, já tem um estigma pelo conservadorismo da própria sociedade, já vive numa luta contra a LGBTfobia, e aí, ao se infectar pelo HIV,
muitas vezes é decorrência dessa situação, né? De uma situação de violência, de vulnerabilidade, e isso precisa ser dito. E mais ainda isso que Cândido coloca, essa ideia de que a AIDS é uma doença crônica tem feito, quando a gente busca na GEST, por exemplo, reparar os direitos das pessoas que vivem com HIV, os pareceres que a gente recebe, né, quando a gente busca a justiça, são absurdos, porque é de quem desconhece a situação de pobreza das pessoas que vivem com HIV, entendeu? Então, trata como se fosse algo que pudesse ser visto como uma doença crônica e que por isso está tudo bem, desconhecendo o estigma, desconhecendo o preconceito, né? Desconhecendo que uma pessoa que está aposentada há 10, 15 anos, ela vai voltar para o mercado de trabalho com 54, 55 anos, ela não vai conseguir ter acesso ao mercado de trabalho, Exatamente. né? Além do mais, muitas dessas pessoas não têm uma formação que permita voltar ao mercado de trabalho e nada é feito, simplesmente é retirado esse benefício e a pessoa que se vire... Não vai sobreviver de quê, não é? Exatamente. E vai tomar remédio sem comer e vai ter um sofrimento psíquico, que a gente precisa falar da saúde mental das pessoas que vivem com HIV, diante de todos esses ataques. Ataque ao SUS, ataque aos benefícios que foram conquistados pela luta do movimento de pessoas que vivem com HIV e que estão sendo retirados e causando novamente muito sofrimento, muito sofrimento. Olha, segundo informações da UNAIDS, 35% das mulheres em todo o mundo sofreram violência física ou sexual em algum momento de suas vidas. E em algumas regiões, mulheres que sofreram violência sexual por parceiro íntimo têm 1,5 vezes mais probabilidade de serem infectadas pelo HIV do que mulheres que não tiveram esse tipo de violência. Como é que vocês avaliam essa informação, Nancy? A gente vê isso muito em cima da questão das mulheres gestantes, né? Que tem crescido o número de mulheres gestantes. Cada ano, assim, eu faço tratamento lá no IMIP e observo muito isso, que a quantidade de mulheres gestantes lá cresce com HIV, né? Cresce muito, né? A gente tinha uma ginecologista lá no setor, né, do SAI, só para as mulheres vivendo, né, com HIV. E aí a demanda cresceu tanto das gestantes, né, com HIV, que essa ginecologista parou de atender as outras mulheres para atender só as gestantes, né, de tantas que tem. E sempre chega mais. E essa questão da violência, sim, né, a gente vê nesses números, né, que tem crescido. O número de mulheres vivendo com HIV, né, cresce, né? A feminização da AIDS está aí, batendo, né, na porta da gente, na cara, e a sociedade meio que tenta não ver, mas tem crescido, né, entre as mulheres, entre os jovens. Eu quero até aproveitar essa tua fala para trazer aqui mais dados sobre isso. Uma adolescente de 15 a 19 anos é infectada a cada 3 minutos com HIV, informou a Unicef nesta quarta-feira, dia 25, alertando para uma crise de saúde pública esquecida. As meninas são vítimas de 2/3 das infecções em todo o mundo nesta faixa etária, de acordo com dados apresentados na 22ª Conferência Internacional de AIDS em Amsterdã. Na maioria dos países, mulheres e meninas não têm acesso às informações e serviços necessários, nem têm a oportunidade de recusar sexo desprotegido, declarou em comunicado a diretora-geral da Unicef, Henrietta Fore. Como é que vocês avaliam que a falta de acesso a informações, lá vem a informação novamente, né, para ser uma pauta nesse nosso programa, é um fator decisivo para novos casos, principalmente entre jovens e, infelizmente, crianças. Josi? Eu acho que tanto em relação às mulheres, quanto em relação às adolescentes e jovens, viver
com violência faz com que elas estejam vulneráveis a se infectar pelo HIV. Porque, obviamente, uma mulher que vive numa situação de violência ou um adolescente que vive abuso, é óbvio que essas mulheres não vão ter como negociar preservativos, né? Não existe. Então, elas estão muito vulneráveis a se infectar. Né? Exatamente. E isso, existe toda uma discussão que mostra que exatamente o momento em que a feminização da AIDS acontece, pelo menos no Brasil, nos anos 90, quando se discute isso, é exatamente no momento também em que as mulheres estavam, vamos dizer assim, muito mais se organizando e colocando com muita força a sua organização e o seu desejo de liberdade, quando também essa violência ela aumenta como forma de reprimir essa vontade das mulheres. E nesse momento também a gente tem um crescimento da infecção pelo HIV entre as mulheres. Então está tudo relacionado também. Não quer dizer que todas as mulheres que se infectam por HIV é porque têm relações violentas, óbvio. Mas há muito disso. E no caso das adolescentes, a gente sabe, por exemplo, o norte do país, o norte do Brasil, onde a gente tem uma situação muito mais grave até, de abuso e exploração de crianças e adolescentes, que, obviamente, isso vai estar acompanhado também do crescimento de crianças e adolescentes infectadas. O Brasil hoje está discutindo, por exemplo, casamento infantil, que não discutia, porque era uma coisa meio que camuflada, aceita, né? Calada e tal, e que não, é cultural e tal. Não, tem que ver qual é o desejo dessas meninas. Como é que está sendo isso? Porque a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, mas as meninas não têm o direito de falar. E muitas vezes, nesse aspecto aí, também elas estão vulneráveis. Porque nem sempre elas estão casando com parceiros da mesma idade, ou elas estão numa situação tão grande de vulnerabilidade que a saída é aquela. E é claro que se você está nessa situação, você fica muito mais vulnerável ao HIV, à sífilis, às outras ISTs também. Bom, minha gente, essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Para entender de onde viemos e não se perder no caminho do futuro, siga na Trilha da História. Toda semana, Isabela Azevedo mistura música e bate-papo sobre fatos e personagens da história do Brasil e do mundo. Na Trilha da História. Toda segunda, às 8 da noite, aqui na Universitária FM. ...40 programas e muita música. Reggae, jazz, maracatu, hip-hop, afoxé, samba, blues, salsa, capoeira e mais. Música como discurso filosófico e político. Modos de cantar e contar de si. Esta é a série de Boca a Ouvido Música da Diáspora Africana em Pernambuco, que estreia aqui na Universitária FM no dia 9 de dezembro e segue no ar de segunda a sexta, das 6h30 às 7 da noite. Vem ouvir o que músicos, pesquisadores, produtores, poetas e o povo nas ruas têm a dizer sobre essa música feita, tocada, produzida aqui em Pernambuco a partir da diáspora africana. Marque aí, dia 9 de dezembro, ajuste o relógio para as 6h30 da noite e perca não. De Boca a Ouvido, Música da Diáspora Africana em Pernambuco é uma série de 40 programas realizada pela ONG Alsuba Comunicação e Educação, com incentivo do Funcultura e o apoio da Rádio Universitária FM. Eu gosto de brincar de detetive. Eu gosto de brincar de bola. Eu não gosto de brincar de esconde-esconde. O abuso sexual infantil é um assunto delicado no nosso país.
seja pelo silêncio da vítima, que pode não entender o que está acontecendo, ou da família, que sente vergonha do abuso. Quebrar o silêncio é ajudar outras vítimas de abuso sexual infantil. As vítimas têm medo de falar o problema para alguém. Preste atenção. Alteração de humor, vergonha, agressividade, medo não são comportamentos normais. Fique ligado. Não se cale, denuncie. Disque 100. A sua denúncia é essencial para mudar essa realidade. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Infâncias Protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos alunos de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Curta a página da Universitária no Facebook e acompanhe todas as novidades da nossa programação. Participe das transmissões ao vivo, direto dos nossos estúdios. Curta, comente, compartilhe o conteúdo multimídia da nossa rádio pública. facebook.com/99 Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Bom, minha gente, nós estamos de volta. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire 820 AM e também pela internet, viu? É só acessar o facebook.com/programa Fora da Curva e também pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9 FM. O Fora da Curva de hoje traz a seguinte pergunta: por que precisamos falar sobre o HIV/AIDS? Uma das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, é o fim da epidemia de AIDS no mundo até o ano de 2030. No ODS 3, a meta 3.3 diz o seguinte: até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. Vocês acham que isso pode acontecer, João Cândido? Bom dia. Essa meta estava estabelecida para até 2020, né? Não conseguiram alcançar a meta. Já botaram? E agora mais 10 anos. Mais 10 anos. Mais 10 anos. Eu espero que sim, né? Mas com toda essa falta de informação, com todas as problemáticas que as pessoas têm de acessar o serviço, né? As informações de como se infectar. Se a gente não conseguir zerar essa situação, levando informação para todo o público, eu acho meio difícil a gente conseguir chegar a essa meta da UNAD. Eu espero que chegue, sim, mas acho difícil, né? Eu queria só voltar atrás um pouquinho na conversa que vocês estavam falando sobre mulher infectada. E, infelizmente, a gente entra para a quarta década da epidemia de AIDS e a gente não conseguiu ainda, em Pernambuco, eliminar a infecção pela transmissão vertical. Porque São Paulo já conseguiu, não nasce mais criança com HIV em São Paulo, Curitiba já conseguiu isso. E nós aqui em Pernambuco tem um aumento de crianças, bebê nascido através do parto, através da transmissão vertical. Então é importante também que a gente esteja falando sobre isso, porque não se fala, né, dessa epidemia. É epidemia mesmo, que a gente vê que tem uma epidemia de criancinhas nascendo através que não era para acontecer, mas a transmissão vertical. Né? Mas a gente fica na torcida que consiga, a UNAD consiga, junto com o Ministério da Saúde, consiga cumprir essa meta, né, até 2030, até porque a gente precisa das pessoas não se infectarem mais aqui no Brasil. Nancy. As crianças têm realmente nascido, né, com HIV aqui em Pernambuco e é um despreparo, sabe, realmente muito grande. Né, uma omissão também. É uma omissão. Você fica sem palavras, né, para isso, porque tem todo um programa em torno disso, mas... E aí quando você vê, né, as mulheres descobrem já perto de parir. Muitas já durante, né, o parto. E aí essa criança
é exposta muitas vezes, né? E termina nascendo. E aí essa mãe termina amamentando, porque não tem como se alimentar, não tem como dar, né, um alimento adequado para a criança. E aí vai alimentar, né, com o leite. E aí termina infectando a criança também, né? Fora ter nascido, né, no parto, a criança também pode pegar durante a amamentação. E muitas pegam durante a amamentação por conta da falta de alimento. E... assim, eu, né, vivi esse momento, né, de parto, né, vivendo com HIV. Minha filha tem 10 anos, né, eu já estava infectada quando eu engravidei. E aí, quando eu fui ter minha filha, eu vi um despreparo muito grande. E eu tive lá no IMIP, né, que é referência. E assim, eu vivi lá... As pessoas não sabiam direito o que fazer, parece que, não sei, é como se fosse um preconceito reverso, né, comigo, por eu ser branca, por eu ser ter cabelo liso, não sei, aí as pessoas imaginam que você não tem. E aí eu terminei sendo tratada como uma gestante qualquer, né, que precisava amamentar e tudo. Tanto é que todas as vezes... porque minha filha nasceu prematura. E aí eu tive pré-eclâmpsia também, né? Estava com a pressão muito alta, eu terminei ficando no hospital por um período maior. E aí toda vez que a enfermeira chegava lá, ela me perguntava, mas por que você não está amamentando, mãezinha? E aí eu sempre tinha que dizer, você lê no meu prontuário, por que eu não estou amamentando? E aí, assim, se eu não tenho a informação, eu termino amamentando minha criança. Claro. Né? Claro. E aí você vê, tudo isso termina gerando crianças infectadas. Como é importante, né? Que a equipe de médico, a enfermeira, quem está atendendo, tenha esse olhar e tenha esse preparo para esse atendimento, tá? E as mulheres entenderem que é direito delas sair da maternidade com leite apropriado para os seus bebês, para não amamentar, certo? Que muitas vezes a gente enfrentou isso aqui da falta de leite para os bebês que nasciam de mães vivendo com HIV e as mulheres não sabiam desse direito, certo? E isso é um direito garantido para as mulheres, muito embora com falhas, dando poucas unidades, né, de leite, mas a gente precisa cobrar que isso volte a acontecer da maneira como a mulher necessita, da maneira como os bebês necessitam, para que ela não se sinta, porque, óbvio, você está vendo um filho com fome, você vai dar o peito. E realmente não é uma forma bacana em relação à criança, né? Porque o leite materno, se ela não está em tratamento e tal, ela vai infectar o bebê pelo leite. Agora, eu queria voltar para a história da Agenda 2030, só para dizer o seguinte. Vai conseguir? Eu acho que se a gente continuar com políticas da forma como está, tirando dinheiro do SUS, congelando dinheiro de SUS e do Ministério da Educação, ou seja, duas pastas importantíssimas para a gente dialogar sobre HIV, sobre AIDS. Se a gente continua atacando também a Previdência, pelo menos e isso não é só no Brasil, isso é uma política, a política neoliberal, ultra neoliberal que a gente tem visto, obviamente que vai dificultar que a AIDS seja extinta, né? Porque a AIDS continua afetando uma população que vive situação de vulnerabilidade. A gente vive, no Brasil especificamente, muitas vezes o governo, especialmente o que a gente viu nesse ano, que é o próprio presidente responsabilizar as pessoas que vivem com HIV como se você se infectou porque você quis, então se vire. E ainda bem que a gente tem muitas conquistas, e conquistas até na forma da lei, para poder brigar, segurar, né? E dizer, não, as políticas têm que responder a essa população, as políticas precisam dialogar com a população afetada, a política precisa falar de prevenção para uma população
que não foi infectada, mas que precisa ter informações sobre isso. Mas eu acho que se a gente continua com essas políticas, como a gente tem visto na América Latina, muito difícil que a gente consiga chegar em 2030 sem AIDS, sem tuberculose, sem malária. Eu acho que, pelo contrário, né, da forma como está, eu acredito que pode ter um agravamento, né, um agravamento da situação de saúde que a gente já vem sentindo, porque saúde, como a OMS costuma dizer, não é só a ausência de doença, mas tem a ver com todas as condições de vida da população. Então, saneamento, segurança alimentar, acesso à informação correta, acesso aos serviços de saúde, tudo isso tem a ver com a garantia de uma vida digna e de você conseguir, vamos dizer assim, enfrentar essas doenças que é muito mais da falta de política, do estigma, do preconceito que alimenta a existência todo esse delas. Sistema, né? Bom, de acordo com uma pesquisa do Programa das Nações Unidas, que tem a função de criar soluções e ajudar nações no combate à AIDS, ao NAIDS, cerca de 38 milhões de pessoas vivem com AIDS em todo o mundo. Fazendo um recorte do Brasil, foram registrados 926.742 casos de AIDS e entre 1980 e 2019. No ano de 2010, houve um aumento de 21% no número de casos de HIV entre jovens. Num cenário de conservadorismo político para tratar assuntos relacionados à educação sexual, como é que vocês avaliam o papel, né, da informação, da educação chegar até essa juventude? Nancy? É bem complicado, já começando da questão da prevenção com os insumos, né? Os preservativos. Aí a gente chega no preservativo feminino, esse atual, né? O preservativo feminino atual, que é bem complicado, né? Foi uma compra feita em cima de baixo recurso, né? Baixo custo, que é um preservativo de baixíssima qualidade, né? Ele é o antigo, ele era um preservativo que não causava alergia, né? E ele é de látex, né? Que é o mesmo material que é feito o preservativo masculino. E ele causa alergia em muitas mulheres, em homens também, né? E ele tem uma esponjinha também que incomoda muito na hora da relação, né? Algumas mulheres, né, que tem o colo do útero raso, tem muita dificuldade no uso desse preservativo por conta dessa esponja que termina diminuindo mais ainda esse colo do útero. Até os homens também, né, têm reclamado dessa esponjinha, que ela machuca a uretra do homem. E por ele ser um pouco mais raso também, ele é um pouco menor, esse preservativo novo. Muitas vezes, durante o ato, ele entra, né? Entra dentro da vagina da mulher, e a mulher, dependendo, né, de como ele entrou, você termina tendo que ir para uma emergência para poder retirar ele, né? E assim, vi bastantes relatos, né, de mulheres que durante o uso teve, né, passado por essa situação. E termina atrapalhando, né, a questão da prevenção. Eu queria perguntar a Cândido, né, com essa situação, né, que ela acabou de dizer, né, da baixa qualidade, né, das camisinhas que estão sendo ofertadas, com tudo que ela trouxe, com essas informações, você também acredita? Como é que você avalia a influência governamental, nesse caso, sobre as novas infecções pelo vírus HIV? Como o Nancy falou, é complicado, né? Porque Pernambuco tem mais de 30 mil pessoas infectadas com o vírus HIV. E quando se fala de prevenção, nós não vemos campanha de prevenção nenhuma em Pernambuco. É preciso o governo criar um método, um plano para
fazer prevenção, principalmente com os jovens. Porque não tem edital do governo para trabalhar, as ONGs trabalhar a prevenção com os jovens, nem prevenção nenhuma. Então é preciso criar método de prevenir que a infecção ataque como vem atacando, principalmente os jovens. Né? Então, quando a companheira Jo fala de falta de investimento, como fazer prevenção se não tem investimento? Como cuidar de uma saúde se não tem investimento? Que foi tudo congelado. Então, cada dia fica mais difícil fazer prevenção, exatamente por isso, por não ter investimento. Eu queria saber, o baixo investimento, não é? Por exemplo, nos preservativos que a Colma colocou, de látex, isso pode contribuir também com a desistência das populações de usarem um preservativo, isso se correr um risco para o aumento da incidência de HIV/AIDS, o que você acha, Cândido? Sim, principalmente pela qualidade, né? Porque, como o Nelson falou, a qualidade do preservativo feminino não dá condições melhores da mulher usar. E tem que ter um acordo entre a mulher e o homem para quem usa, quem não usa. E fica difícil até para a mulher negociar nessa situação com um preservativo de má qualidade, né? Eu acho que além de ser um preservativo que tem problemas, a gente precisa registrar também que o governo Temer e o governo Bolsonaro não ouviram os apelos das mulheres, porque o Movimento Nacional de Cidadãs Positivas puxou um abaixo-assinado nacional, já antevendo que iam comprar esse preservativo de látex, porque antes era outro tipo de material antialérgico. E a justificativa do governo é mais barato e só 20% das mulheres têm alergia a látex. 20% é muito, né? Não dá para se desconsiderar isso. Então, isso é algo que mostra também a falta de vontade de dialogar com a população, né, que sabe do que está falando, né? Que tem uma atuação junto com as mulheres. Então, isso mostra um pouco dessa falta de democracia que a gente está vivendo, na verdade. Em relação aos jovens, eu acho que tem várias questões que a gente precisa conversar para não ficar responsabilizando o jovem pela infecção, né? Você tem as escolas muito mais fechadas para essa discussão, né? Você tem um governo que a todo momento se expressa de uma forma conservadora, que acha que esse tipo de informação, quem tem que dar é a família, quando a gente sabe que os jovens dizem que o lugar onde eles se sentem mais à vontade para falar sobre sexualidade é a escola, certo? Não é a família. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entender aquilo que também já foi dito aqui, que não é só campanha, que a gente precisa ter diálogos em vários espaços e contínuos, não é do 1º de dezembro nem no carnaval, né, que a gente vai conseguir, a gente vai ter que conversar com os jovens, entender também qual é a dinâmica do jovem hoje, em relação à vivência da sua sexualidade, porque às vezes a forma como se trabalha, a forma como se pensa, é uma forma que não tem uma atualização, não se olha para o que o jovem fala, não se vê e não se ouve o que o jovem está falando, e dessa maneira não se estabelece diálogo. Então, a gente precisa estabelecer esse tipo de canal de abertura e de entender também que falar novamente sobre preservativo de uma maneira como a gente já falou sobre, e que hoje a gente não fala. Você estava comentando que assim, nos espaços que vocês estão atuando, as pessoas não sabem sequer colocar, tem surpreendido que não sabem colocar. A gente fez ação na Parada da Diversidade, a gente viu vários jovens que não sabiam como colocar preservativo. E o feminino tem gente que nunca nem viu, né? Isso. Nas escolas dos jovens, as escolas que permitem, a gente leva preservativo e faz um pouco de uma conversa sobre como usar, e a gente vê que grande parte dos jovens não sabe como colocar o preservativo. O preservativo feminino é um ilustre desconhecido, né? As pessoas ficam curiosas para conhecer,
porque ele não está exposto no serviço de saúde e ele não é divulgado de uma maneira massiva como é o preservativo masculino. Também porque se fala do preço dele. Mas, quem sabe agora mais barato, se o Ministério da Saúde vai se dignar a massificar a distribuição. Mais, exatamente. Olha, aqui em Pernambuco já foram registrados mais de 26 mil casos, né, de HIV/AIDS, sendo 17.032 pessoas do sexo masculino e 8.992 pessoas do sexo feminino. Entre 84 e 2017, foram 10.945 mortes em decorrência da AIDS notificadas em Pernambuco. Este número vem sofrendo aumento todos os anos, com o registro de aumento de mortes de 10% entre 2007 e 2017. Gente, quais são as políticas de prevenção? A gente está regredindo nos avanços conquistados. Cândido. Eu só queria que você depois corrigisse esse número, porque esse número de 26 mil é do ano passado. É do ano passado. Esse ano tem mais de 30 mil casos de pessoas infectadas em Pernambuco. Nossa. Né? E é tudo isso que você diz, é falta de investimento, né? Falta de investimento em prevenção, divulgação da problemática da AIDS, como a gente falou, a AIDS ainda mata muita gente, e banalizaram muito a AIDS vive banalizada a partir do Ministério da Saúde e nas nossas comunidades, porque as pessoas dizem que tem remédio, hoje não tem mais medo de se infectar pelo HIV. E não é fácil tomar remédio. A gente tem sempre falado que a única forma melhor de prevenir o HIV é usando preservativo e outras formas que estão oferecendo, novas tecnologias de prevenção que estão aparecendo. Então, é importante que quem nunca fez o teste, faça seu teste, porque se fizer o teste e for descoberto HIV, o tratamento vai ser de melhor qualidade, não vai se infectar ou não vai virar caso AIDS e vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, é por aí. Lembrar que nós temos entre os 20 municípios com maior infecção de HIV no Brasil, Recife e Camaragibe, né? Uhum. E isso precisa ser olhado, né, pelas secretarias de saúde do Estado e dos municípios, reforçar, né, do ponto de vista das ações de prevenção, não se focar apenas em datas, né, datas que são do calendário, como a gente já falou aqui, Carnaval, São João, não sei o quê. Sim. A gente precisa cobrar que os testes estejam em todas as unidades de saúde de Recife. Recife tem 2 SAIs só, né? Recife tem 50% dos casos de Pernambuco estão em Recife e a gente tem 2 SAIs só para atender toda a população. Depois de muito tempo, a gente agradeceu muito as deusas e deuses, porque ontem foi inaugurado o SAI lá do governo de Barros, mas realmente, foram anos de luta para esse negócio sair. Eu acho que desde a primeira gestão do prefeito atual, que a gente vem nessa luta para inaugurar o SAI e finalmente ontem conseguiram, né? E o SAI saiu, né? E aí a gente tem, como o Cândido disse também, um desafio que é muitos serviços centralizados em Recife e o interior do estado precisando também de reforço para enfrentar a epidemia. Olha, Nancy, você trabalha, né, no GTP+, uma instituição queridíssima aqui, né, que vem há anos, né, lutando, né, pelo enfrentamento a esse estigma e pela melhoria da qualidade de vida. E a gente sabe que teve um período em que a AIDS, HIV, era muito relacionada com profissionais do século, com a população LGBT, mas atualmente tem números que estão chegando, né, casos de pessoas idosas, não é? Então, qual é a sua palavra, gente, nesses 2 minutinhos que a gente está encerrando, né? Para o pessoal que está vendo e ouvindo o Fora da Curva nesse sentido, não é? Qual é a importância de a gente estar discutindo isso? Essas populações têm crescido, né? O número das pessoas infectadas. A questão dos idosos, né? Deu até uma diminuída, mas teve um período que teve um crescimento muito grande, né? Acredita-se que foi por conta do uso, né, do azulzinho, né, que foi
que foi o boom, né, naquele momento ali dele. O que é o azulzinho? O Viagra. O Viagra, muito bem. Né, aí teve muitos casos, né, nesse período. E deu uma diminuídazinha, mas ainda tem crescido. Mas também tem a questão de que a população, né, vivendo com HIV, ela tem envelhecido. Isso. Né? As pessoas que vieram lá dos anos 80, 90, estão envelhecendo, né, com o HIV. E aí, a gente ainda está sendo um momento de estudo, né, para a população. Somente para contribuir nesse 1 minuto que já está se encerrando, que a Organização Mundial da Saúde declarou que se nada for feito a respeito dessa população, população idosa, 70% da população mundial com mais de 60 anos terá o vírus causador da AIDS em 2030. Uma palavra para a gente estar encerrando. Não tem campanha, né, específica para pessoas idosas. Isso. Para a prevenção de pessoas idosas não existe. E aí a pessoa idosa é mais difícil também, né, dar adesão ao preservativo. E aí fica mais complicado. Mais complicado, né? Bom, gente, o programa de hoje está acabando. Precisamos falar muito mais e é um desafio. Tem muito mais coisas para falar. É um desafio para todos nós, né? E todas nós. E com certeza o Fora da Curva está assumindo também esse compromisso perante vocês aqui, o pessoal de casa que está ouvindo e acompanhando. Bom, nós agradecemos para o Cândido, agradecemos a Nancy e também a Jo. Viu? O programa Fora da Curva termina aqui. E ela teve a produção de Ana Veloso, na locução Manina Aguiar, na coordenação Ana Veloso, que é professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, nos trabalhos técnicos Marco da Lata, nas redes sociais a Carol Torpe, que também contribuiu e muito com esse script, e Larissa Silva. Obrigada pela companhia. Programa Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.